Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. E, sem mais delongas, vamos dar início à palavra do Senhor, dar continuidade à nossa série de pregações. E hoje faremos a leitura de Gênesis capítulo 3, do verso 20 ao verso 24. Gênesis capítulo 3, do verso 20 ao verso 24, que diz assim: E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Senhor, eis a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos conduza em espírito a entendermos aquilo que o Senhor quer nos ministrar essa noite, Pai. Te peço que o Senhor me use conforme a tua vontade, que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. A glória, Senhor, e a honra são unicamente para o teu nome, Senhor Jesus, mas nos ensina essa noite a glorificar a ti através das tuas escrituras, a entender, Senhor, o teu propósito, entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na história da humanidade, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Nas pregações anteriores do capítulo 3, a gente falou um pouco sobre a queda. E na última pregação que nós tivemos, a gente falou sobre as maldições. Sobre como Deus castiga e amaldiçoa todos aqueles personagens que estavam presentes na queda. Todos aqueles que se voltaram contra a palavra do Senhor. E em meio às suas maldições, Deus agora nos apresenta a salvação. A salvação então chega para Adão. Adão é o que nós podemos dizer que foi o primeiro homem a cair, o primeiro homem a pecar, mas também foi o primeiro a desfrutar da graça do Senhor. Foi o primeiro homem a ser salvo pela fé e pela graça. E a gente vê isso, a Bíblia nos diz no verso 20, mas eu gostaria de fazer a leitura de Efésios, capítulo 2. Peço que os irmãos me acompanhem. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Que nos diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então sabemos que a graça vem a nós por meio da fé. E a graça é o que nos salva. Então, como a graça do Senhor alcançou Adão em meio às maldições que Deus estava lançando sobre a humanidade? Como a graça do Senhor se manifesta a ele naquele momento? A salvação não é algo que aparece apenas no Novo Testamento. Não é algo que passa a existir a partir do momento que Cristo é crucificado e ressuscita. Não é a partir desse instante que passamos a ser salvos pela graça. Não é a partir deste momento que a nossa fé em Cristo Jesus nos traz a salvação. Gênesis capítulo 15, verso 6, ainda no Antigo Testamento, já nos diz sobre a graça salvadora do Senhor. Falando sobre Abraão, Gênesis 15, verso 6, vai dizer: E creu Abraão, no Senhor, e foi-lhe imputado isso
por justiça. Ou seja, Deus deu uma ordem, Deus deu um direcionamento a Abraão. E Abraão acreditou nesse direcionamento do Senhor e seguiu. E acreditar nesse direcionamento, na palavra que veio do Senhor, foi o motivo da justificação de Abraão. A fé dele na palavra do Senhor foi o que o justificou, foi o que lhe salvou. Ou seja, a mesma fé que justificou Abraão é também a mesma fé que agora aqui em Gênesis capítulo 3 está justificando Adão. Agora, fé em que exatamente? Fé na palavra do Senhor. Fé em Cristo Jesus. Essa é a fé que Adão tem e que ele manifesta nesse verso. A graça chega a Adão através da sua fé. Sabemos que Adão não merecia, pois aqui ele tinha acabado de pecar. Tinha acabado de desobedecer a ordem do Senhor. Então, como ele que desobedeceu a voz do Senhor, desobedeceu o mandamento do Senhor, agora está tendo fé e sendo salvo por crer na palavra do Senhor. Lembrando que, como falamos na pregação anterior, Adão foi aquele que fugiu da presença do Senhor. Adão foi aquele que se escondeu, que evitou o relacionamento com Deus por saber da sua queda. Então ele não era digno. E Deus foi aquele que o chamou. Deus foi aquele que foi ao seu encontro. Deus foi aquele que buscou o homem. Deus, desde o princípio da queda, desde o primeiro instante da queda, Ele foi quem buscou a restituição do relacionamento com o homem. Mas agora a salvação se manifesta a Adão, simplesmente porque ele creu na palavra que o Senhor estava dando. Ele acredita na promessa. Mas qual é essa promessa que Deus dá, que faz com que Adão acredite, que faz com que ele seja salvo? Qual é essa evidência da sua salvação? No verso 20 do capítulo 3, vai dizer: E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Percebem, meus irmãos? Deus está agora amaldiçoando aqueles personagens. Deus amaldiçoa a serpente, Deus lança maldição sobre Satanás, Deus lança maldição sobre a terra, sobre Adão, sobre Eva. E no meio dessas maldições, no meio dessa série desses versos que a gente pode dizer que não são bons, a gente vê que, isolado, como que se fosse isolado, Adão aparece dando um nome à sua mulher. Algo que ele poderia ter feito em qualquer outro momento. Mas por que justamente nesse momento? Por que ele escolhe esse momento em que Deus está ali castigando eles? Ele escolhe justamente esse momento, esse instante, para dar um nome à sua mulher, de Eva. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra do Senhor escrita para nós. Nós sabemos que nada do que está escrito aqui é sem propósito, que nada foi escrito de forma aleatória. Então, por mais que esse diálogo, que essa nomenclatura que Adão dá à sua mulher apareça aqui como de forma aleatória, totalmente fora do contexto do que a mensagem está nos dizendo, esse é um texto que está totalmente coerente com o seu contexto. Ele traz a revelação acerca da graça salvadora do Senhor. Porque aqui a graça se manifesta pela primeira vez através da fé. A salvação se manifesta pela primeira vez ao homem caído, através da fé dele nas palavras do Senhor. Então esse verso 20, ele evidencia a fé de Abraão naquilo que o Senhor Deus havia falado. Mostra a ação que ele toma, motivado pela sua fé. Ele nomeia a sua mulher por acreditar na promessa de salvação que Deus havia anunciado. E que promessa é essa? Gênesis 3, verso 15, nos mostra a promessa, onde o Senhor, Deus, falando com a serpente, ele diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta
te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Essa é a promessa que Deus faz enquanto amaldiçoa a serpente, ou melhor, enquanto amaldiçoa Satanás. Diante dessa promessa, Adão revela a sua fé. Ele mostra aqui a sua ação. Ele nomeia a sua mulher como Eva por acreditar na palavra do Senhor, por acreditar naquilo que Deus estava anunciando. Ele nomeia a sua mulher por acreditar que aquilo que Deus estava anunciando seria verdade, que dela viria o remidor, que dela viria o Salvador da humanidade. Acompanhe comigo Romanos capítulo 10, verso 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós passamos a ter fé porque nós ouvimos. E ouvimos o quê? A palavra do Senhor. Então Adão ouviu a palavra do Senhor em anunciar que viria um Salvador por meio da mulher. Viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Viria alguém que iria derrotar por completo Satanás. Viria alguém que traria vida. Adão acredita na palavra do Senhor e evidencia a sua fé nomeando Eva, nomeando a sua mulher de Eva. Lá em Hebreus capítulo 11, nós temos vários exemplos de fé verdadeira. E o engraçado, aquilo que nós podemos perceber é que todos esses exemplos de fé verdadeira, citados em Hebreus 11, vêm acompanhados de obras. Abraão creu e seguiu. Toda fé verdadeira tem suas obras como evidência. Logo, a fé verdadeira é uma fé que produz obra. Crer em Deus é algo fácil. A Bíblia vai dizer que até os demônios creem em Deus, a ponto de estremecerem. Então, nos fica a pergunta: quais são as evidências da nossa fé em Cristo Jesus? Porque Adão, diante da queda, quase instantânea, ainda assim ele evidenciou a sua fé nomeando a mulher. Ele ainda assim acreditou na palavra do Senhor. E a sua fé não ficou somente na sua mente e no seu coração, mas ele olhou para a sua mulher e falou: a partir de agora você se chamará Eva, que quer dizer vida, ou aquela que dá a vida. A mulher passa a se chamar Eva como um sinal, como a parte visível, a manifestação da fé de Adão. Adão acredita que através dela viria aquele que daria vida eterna ao homem. Que através dela viria a salvação. Adão crê que de Eva, da sua esposa, da sua mulher, viria o Redentor prometido por Deus. Então, eis aqui o primeiro homem a ser salvo pela sua fé. A primeira evidência de fé e de obra. A primeira evidência bíblica de que uma fé genuína, uma fé verdadeira naquilo que o Senhor tem transmitido, é uma fé que produz obras. É uma fé que não está sozinha. E a seguir, já no verso 21, vai dizer: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. É certo, meus irmãos, que Deus cria o homem nu, pelado. E isso era algo normal. Nós vimos nas pregações anteriores que esse era o estado natural e correto das coisas. Porque assim Deus fez e ele viu que era bom e agradável assim. Logo, as roupas de folhas que Adão toma para si,
que ele colhe e faz ali roupas para cobrir a sua nudez, são um sinal claro da sua queda. São vestes feitas pelo homem com o intuito de esconder a sua nudez. Porém, são vestes que revelam o seu pecado. Isaías, capítulo 64, verso 6, vai dizer: mas a todos nós, como imundos, e todas as nossas justiças, como trapos de imundícia. E todos nós caímos como folhas, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. A ação de Adão, imediata diante da sua nudez, de colher folhas e fazer para si roupas, são diante do Senhor consideradas trapos de imundícia. São uma forma de esconder a sua nudez. É uma forma de autojustificativa do homem, de tentar se justificar pelos seus erros. E sabemos que no sentido alegórico, assim como nós vimos anteriormente, essas roupas, elas representam justamente as nossas ações, a ação humana, a ação do homem de esconder, de justificar a sua falha, de justificar o seu pecado. É uma ação corrompida que, ao invés de encobrir a sujeira, tem um efeito contrário. Ela contamina ainda mais o homem. Contamina ainda mais aquilo que já estava contaminado. Pois colocar uma roupa suja em alguém que já está sujo não vai encobrir a sua sujeira. Muito pelo contrário. Vai evidenciar ainda mais. Porque agora ele não só está sujo, como também está com vestes sujas, sujando ainda mais a si próprio. Então a ação humana de esconder, de se justificar pelos seus pecados, é uma ação que vai cada vez mais lhe afundar na sua própria miséria. Que vai cada vez mais, ao invés de lhe justificar, lhe acusar aos olhos de Deus. Por isso, Deus aqui, no verso 21, faz roupas e entrega ao homem. Falando num sentido alegórico ainda, Deus está agora cobrindo o homem, dando-lhe agora vestes que cobrem a sua nudez por completo. Vestes novas, vestes limpas, vestes que o vento não pode carregar. Deus está agora encobrindo o homem com uma roupa que a sua própria consciência, como diz Isaías 4, não será aquilo que irá lhe acusar. Isaías 64. A sua consciência não irá mais lhe acusar do seu pecado, porque essas vestes novas que agora está sobre o homem são vestes limpas. São vestes que quer dizer agora você está limpo aos meus olhos. Efésios, capítulo 4, do verso 22 ao verso 24. Vai dizer, Efésios 4, do verso 22 ao 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios é um convite, nos faz um convite a deixarmos o velho homem que se justifica pelas suas ações e a nos revestir do novo homem que vem segundo a vontade do coração de Deus. Deus aqui no verso 21 produz túnicas de pele. Logo, túnicas, roupas, para cobrir a nudez do homem e da sua mulher. E é perceptível que Deus, a Bíblia deixa claro, que Deus oferece a eles peles de animal. E isso evidencia
que para que a nudez do homem fosse coberta, foi necessário a morte de um animal. Para que o homem e a sua mulher pudessem ter a sua nudez coberta, um animal teve que morrer. E Deus está dizendo que a única forma da vergonha do homem ser encoberta é através do derramamento de sangue, é através de um sacrifício. Um ser inocente, que não estava presente no momento do pecado, que não fez parte alguma com todo aquele relato do pecado descrito em Gênesis 3, com todo aquele relato da queda. Um ser que não era a serpente. Um animal que tinha um pelo suficiente, um animal inocente, foi sacrificado para produzir vestes para encobrir a nudez do homem e da sua mulher. Deus está apontando para o que viria a seguir. Deus está revelando aqui o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O animal não tinha um pecado. Ele não teve parte alguma com a queda. E não tinha nada a ver com o erro de Adão e de Eva. E mesmo assim, ele foi morto para que a nudez deles pudessem ser encobertas. Deus está revelando que era necessário a morte de um inocente. Ele está revelando que um inocente morreria no lugar do homem. Alguém sem pecado pagaria pelo pecado deles. Ou melhor, Cristo, inocente, que não tinha pecados, mas que se fez pecador, tomando sobre si os nossos pecados, as nossas ofensas, morrendo em nosso lugar. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificando pelo Espírito. Cristo era aquele que foi aquele que pagou pelos nossos pecados. Foi o Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, que nele não tinha ofensa alguma, não tinha delito algum, não tinha pecado algum. E justamente por esse motivo, por esse fato dele ser puro, dele ser santo, dele não estar contaminado pelo pecado, somente ele poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Por mais que o homem colhesse folhas e mais folhas para fazer para si roupas, não seria suficiente para encobrir a sua nudez. Então somente Deus poderia oferecer uma roupa que justificasse o homem, que cobrisse o homem. E essa roupa que Deus ofereceu não foi uma roupa também colhida de folhas. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada por Deus. A terra carregava sinais da queda do homem. Então as folhas não podiam ser aquilo que justificava o homem. Seria necessário que algo que não fez parte da queda encobrisse o homem. Então Deus sacrifica um animal e faz túnicas para o homem, evidenciando que alguém que não fez parte da queda, que não fez parte do pecado, morreria pelo pecado daqueles pecadores. Verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. Essa ação do Senhor nós podemos interpretar de duas formas.
A primeira delas, que eu gostaria de evidenciar, é que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso pelo fato de terem desprezado a vida eterna. João 17, capítulo 3. João 17, verso 3, melhor dizendo, nos diz assim: e a vida eterna é esta, conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus aqui em João está evidenciando que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo. O homem no jardim desfrutava todos os dias de um relacionamento com Deus. Dia após dia, o Senhor descia dos céus, descia da sua morada e ia ter com o homem, ia ter comunhão com o homem, ia ensinar ao homem um pouco mais sobre quem Deus era, sobre o que o homem era. Iria explicar ao homem o conceito do bem e do mal. Só que diante da proposta da serpente, que chega e oferece para o homem o conhecimento imediato do que seria o bem e o mal, o homem se antecipa, dá um passo à frente. Ele despreza o conhecimento que ele já vinha tendo do Senhor. Ele despreza o conhecimento de Deus. Logo, o homem está desprezando a vida eterna, dado que a vida eterna é conhecer a Deus. O homem prefere o conhecimento que vem sendo oferecido a ele por Satanás. Ou seja, Adão e Eva desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram os seus ensinamentos, desprezaram a sua palavra, porque ao comer do fruto, eles estavam indo contra a palavra do Senhor. Eva desprezou as palavras de Deus, por dar maior valor ao conhecimento e às palavras que a ela foram ditas pela serpente. Adão também desprezou as palavras do Senhor, por dar um maior valor ao conhecimento das palavras que a sua esposa lhe apresentou. Deus todos os dias descia para ensinar ao homem, para mostrar ao homem o caminho e para se relacionar com o homem. E ainda assim, o homem desprezou o conhecimento que vinha do Senhor. E a segunda interpretação que nós podemos ter desses dois versos é que a expulsão foi um ato da graça e do amor de Deus. Entende-se que a expulsão pode ter sido uma forma, uma expressão da preocupação de Deus em relação de que o homem tome do fruto da vida eterna e seja agora um eterno miserável, um eterno pecador. Um homem comesse do fruto e agora estivesse condenado eternamente à sua condição amaldiçoada, dado que era necessário que o homem morresse, porque o salário do pecado é a morte. Então era necessário que ele morresse para que fosse pago o preço do pecado. Só que, se ele comesse do fruto da vida eterna, ele não alcançaria a morte, ele não alcançaria a remissão dos seus pecados. Então, a expulsão do jardim, a expulsão que Deus lança fora o homem e a sua mulher, nada mais é do que Deus demonstrando graça e amor a eles, dizendo: se você continuar aqui e consumir daquele fruto, não haverá nada que possa ser feito. Estará consumado a sua condenação eterna. Então Deus lança o homem fora e já tem um plano de salvação. Já tem um plano de reconciliação. O plano que traria de volta o homem à comunhão plena com Deus. O verso 24 nos diz: e havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada
inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus põe querubins agora para impedir que o homem acesse o jardim. Deus põe querubins para que o homem não consiga adentrar o local onde ele desfrutava da comunhão com Deus. Mais tarde, nós vemos que, lá em Êxodo, nós vemos que Deus põe ali no design da arca querubins para protegerem a arca da aliança, onde a presença do Senhor habitava. E também vemos que é posto um véu que separava o homem da glória do Senhor, da presença do Senhor. Nos é evidenciado lá em Êxodo que há essa separação que é dada pelo próprio Deus, que é determinada pelo próprio Deus para impedir que o homem acesse a presença do Senhor. Por quê? Porque se o homem adentrasse o lugar onde a presença do Senhor habitava, o homem seria fulminado pela glória de Deus, porque o homem estava cheio do pecado. E é também por esse motivo que Deus expulsa o homem do jardim, porque o jardim era o local onde a presença do Senhor habitava. Era o local onde Deus desfrutava para ter comunhão. O jardim é situado no Monte Santo do Senhor. Então, se o homem continuasse no Monte Santo do Senhor, onde a glória do Senhor habitava, onde a presença do Senhor descia todos os dias, o homem seria apagado por estar contaminado pelo pecado. Mateus, capítulo 27, verso 51. Nos diz o seguinte: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Cristo, a partir do seu sacrifício, naquele momento onde é consumado o plano do Senhor, o plano eterno da redenção, Cristo restaura ali a comunhão entre Deus e o homem. Aquilo que servia para impedir que o homem adentrasse o lugar do Santo dos Santos, o lugar onde a presença do Senhor habitava, é rasgado de baixo para cima. É rasgado agora. Por que de baixo para cima? Porque foi Deus quem colocou a separação de cima para baixo, mas não foi Deus quem havia quebrado a comunhão. Foi o homem. Então a comunhão precisava ser agora restabelecida também por um homem. E Cristo foi aquele que se fez homem para restabelecer a comunhão com Deus. Então agora o véu é rasgado de baixo para cima, como uma forma de que aquele sinal, aquele símbolo do véu sendo rasgado, é uma forma de dizer que agora o homem terreno estava agora voltando a ter conexão com o Deus que estava nos céus. O caminho que antes estava bloqueado por querubins e a espada que antes estava rodeando o jardim para impedir que o homem adentrasse e consumisse do fruto da árvore da vida. Agora esse caminho está novamente aberto para entrarmos e nos encontrarmos com Deus. Para entrarmos e desfrutarmos de uma comunhão com Deus. E a conclusão que nós chegamos, meus irmãos, é: quando nós iniciamos o nosso sermão de Gênesis 3, quando nós abrimos as nossas Bíblias e lemos Gênesis capítulo 3, o que nos deparamos é com a queda. Ou seja, parece que tudo está perdido. O homem pecou, a criação foi amaldiçoada, a comunhão foi quebrada. Mas antes mesmo de expulsar o homem do jardim, Deus faz 4 coisas. A primeira, Deus promete um Salvador. A segunda, Deus desperta a fé no coração do homem, trazendo para ele a salvação. A terceira, Deus cobre a vergonha e impede que ele permaneça eternamente
E a quarta, ele impede que o homem permaneça eternamente em seu estado de condenação. Gênesis 3. O pecado entrou no mundo, mas também é o capítulo que evidencia que a graça chegou primeiro ao coração do homem. Desde o Éden, Deus já estava escrevendo a história da redenção que se cumpriria em Cristo Jesus. A história da redenção que seria consumada na crucificação e na ressurreição de Cristo. As vestes de pele apontavam para um sacrifício muito maior do que o homem e a mulher poderiam imaginar naquele momento. O sangue daquele animal não podia tirar pecados, apontava apenas para o Cordeiro de Deus. Pois quando Cristo morreu na cruz e ele fez definitivamente aquilo que as túnicas apenas simbolizavam. Cobriu a nossa culpa com a sua justiça. Lavou os nossos pecados com o seu sangue. E como essa mensagem nós podemos aplicar nas nossas vidas? Quais são as aplicações que nós podemos tirar dessa mensagem? A primeira delas é: nós devemos parar de tentar encobrir os nossos pecados. Adão fez roupas de folhas e hoje não fazemos diferente. A gente faz roupas para encobrir a nossa nudez, para encobrir a nossa vergonha. Fazemos roupas com as nossas obras. Fazemos roupas com as nossas religiosidades. Fazemos roupas com a nossa falsa moralidade. Roupas que fazemos com dinheiro, com a posição que ocupamos, seja dentro ou fora da igreja, seja no contexto familiar, no contexto político, seja no contexto social. Fazemos roupas das nossas aparências. Porém, diante do Senhor, diante de Deus, nada disso. Nenhuma dessas roupas encobre os nossos delitos, encobre os nossos pecados. A única veste aceita por Deus que encobre e purifica o homem é a justiça de Cristo Jesus. A segunda lição é: a verdadeira fé, ela sempre virá acompanhada e sempre irá produzir uma resposta visível. Ela sempre virá com uma ação, com uma obra que evidencie a fé. Adão, ele creu na palavra e chamou a sua mulher de Eva. Abraão creu e saiu da sua terra. Noé também acreditou na palavra de Deus e construiu uma arca, mesmo que anteriormente nunca houvesse caído água do céu. Ele acreditou que os céus se abririam e que a chuva iria cair. Então a pergunta que fica para nós hoje é: se nós realmente acreditamos em Cristo Jesus, se nós realmente cremos verdadeiramente nele, quais são as nossas obras? Quais são as obras que evidenciam a nossa fé, a nossa crença nesse Deus? Quais são as obras que evidenciam a nossa fé na salvação e no sacrifício de Cristo Jesus? A terceira lição é que Deus continua tomando a iniciativa ainda nos dias de hoje. Adão fugiu, mas Deus procurou. Adão se escondeu e Deus o chamou ainda assim. Adão tentou se vestir para encobrir as suas falhas, porém foi Deus quem o vestiu de uma forma que a sua nudez foi coberta verdadeiramente. Talvez hoje nós ainda estejamos tentando fugir da palavra do Senhor, fugir da presença dele. Talvez ainda estejamos tentando encobrir a nossa nudez, a nossa vergonha, com o nosso serviço, com o nosso recurso financeiro, com a nossa posição, seja social ou ministerial.
Mas o Deus que chamou Adão no jardim, que cobriu ele, é o mesmo Deus que chama pecadores ao arrependimento. É o mesmo Deus que continua encobrindo as nossas ofensas, encobrindo os nossos pecados. É o mesmo Deus que continua indo em busca do homem. É o mesmo Deus que continua chamando o homem em seus corações. E a quarta e última lição é que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que nós vimos. Em Gênesis, um animal morreu para cobrir a vergonha. Porém, no Evangelho, o Cordeiro de Deus morreu para remover o pecado. Em Gênesis, o jardim foi fechado, porém lá no Calvário, o véu foi rasgado. Em Gênesis, uma espada flamejante guardava e impedia que o homem seguisse o caminho que levava à árvore da vida. Porém, em João 14, verso 6, Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Gênesis, o homem foi expulso da presença de Deus. Porém, em Cristo, somos recebidos novamente. E agora, recebidos como filhos. O pecado, ele expulsou o homem do jardim. Mas a graça de Deus nunca desistiu do homem. Desde Gênesis até o Calvário, Deus está chamando pecadores para serem revestidos, para serem reconciliados e serem conduzidos de volta à sua presença por meio de Jesus Cristo. Deus continua, ainda hoje, indo em busca do homem, falando aos seus corações, dizendo que Ele ainda deseja um relacionamento com o pecador. Dizendo que Ele encobrirá as suas ofensas. Dizendo que Cristo já pagou pelos seus pecados, já pagou pelos seus delitos. Deus ainda chega ao coração do homem dia após dia para dizer que o sacrifício já foi pago. O preço já foi pago. O sangue já foi derramado. Deus vai dizer dia após dia que já está consumada a sua obra redentora. E que o homem não precisa de mais nada para ser salvo, além de acreditar e confessar que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Deus é aquele que continua vindo a nosso encontro, assim como foi ao encontro do homem caído no jardim do Éden. Amém? A palavra está com o pastor Diego. Amém, meus irmãos, que palavra abençoada, como é bom nós ouvirmos a palavra de Deus sendo exposta, sendo explicada, e é isso que traz vida, é isso que traz edificação, meus irmãos. E é mais maravilhoso ainda observarmos nos primeiros capítulos da Bíblia a graça de Deus, que alcança o homem pecador. Essa é a nossa natureza, meus irmãos. Como foi pregado aqui, nós sempre queremos encobrir nossos pecados diante de Deus. Sempre queremos fugir do relacionamento com Deus. Essa é a natureza do homem sem Cristo. Mas quando Deus ele decide salvar o homem, Ele chama o homem. Ele pergunta ao homem onde está. Ele expõe o pecado do homem. Por que você está escondendo, Adão? Ó Senhor, porque eu estava nu e me escondi. Quem disse que você estava nu? Porventura comeu do fruto que eu havia proibido? E Deus expõe, porque é assim que Deus faz, meus irmãos. Sempre quando Deus nos alcança com a sua graça e com a sua salvação, antes de trazer as boas novas para nós, Ele explica as más novas. E vocês são pecadores. Vocês estão perdidos, mas há graça para alcançar cada um de vocês. Foi o que Deus fez com Adão, e essa palavra foi tão maravilhosa, meus irmãos, porque mostra o Deus bondoso e gracioso em cada detalhe, em cada ato, em cada ação. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que abençoe a vida de cada irmão e continue usando a vida de Itaílson, nosso seminarista,
Ele está empenhado aí, estudando teologia até umas horas, né, Thaís? Que Deus abençoe e dê graça a ele, dê força. Eu sei que não é fácil essa vida acadêmica, a vida de trabalho, agora vai ser pai, então estejamos orando por ele, meus irmãos, para que Deus dê graça e força, Thaís. Senhor, nós te damos graça, nós te exaltamos por esta palavra que nós pudemos ouvir nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra que traz clareza aos nossos corações. Nos mostra que, apesar de sermos pecadores, nós somos amados e cuidados por Ti. Não porque nós merecemos, não porque fizemos algo que convencesse o Senhor a nos amar. Não, Pai. O Senhor nos ama pelo Teu caráter, por Tua essência, porque o Senhor é amor em essência, Pai. Eu sei que o Senhor não olha e não se atenta para a qualidade das nossas orações, das nossas obras, ou de qualquer coisa que nós façamos para nos amar. O Senhor nos ama por tudo que o Senhor é. O Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, Senhor. O Senhor é perdão, e o Senhor nos ama incondicionalmente. Que nós íamos responder este amor com fé, Pai. Uma fé não fingida, uma fé que é evidenciada por obras, por obediência, por sacrifício, por entrega total do nosso ser, por abandono do nosso trono e de entrega do nosso trono para Ti, Pai. Abençoa a vida de cada irmão aqui presente. Abençoa a vida de Thailson, Pai, que tem enfrentado um difícil desafio, que é estudar, que é ser pai, que é trabalhar, Senhor. Que o Senhor renove as forças do Teu filho. Que o Senhor continue trazendo à mente de Thailson clareza para compreender a Tua palavra. E que ele continue sendo bênção para esta extensão, Pai, como tem sido. Tem buscado servir ao Senhor com dedicação, com zelo. E que o Senhor abençoe a vida, o ministério do Teu filho, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de Apolo, que virá em breve, a vida de Caíse. Que o Senhor esteja com eles, Pai, em todos os momentos. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado.